Artigo 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe for determinado em lei ou em contrato. Parágrafo 1º. Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Parágrafo 2º. A escolha será indicada na petição inicial da execução, quando couber ao credor exercê-la. Artigo 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Artigo 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Artigo 803. É nula a execução se: inciso 1. O título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Inciso 2. O executado não for regularmente citado. Inciso 3. For instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Artigo 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético, não intimado. Parágrafo 1º. A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado. Parágrafo 2º. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 3º. A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado. Parágrafo 4º. A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em relação ao efiteuta ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 5º. A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado. Parágrafo 6º. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado. Artigo 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos,
sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Capítulo 2 da execução para entrega de coisa. Seção 1 da entrega de coisa certa. Artigo 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Parágrafo 1º. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Parágrafo 2º. Do mandado de citação constará ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Artigo 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver. Artigo 808. Alienada a coisa, quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. Artigo 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Parágrafo 1º. Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial. Parágrafo 2º. Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. Artigo 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Parágrafo único. Havendo saldo, inciso 1, em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Inciso 2, em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Seção 2 da entrega de coisa incerta. Artigo 811. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. Artigo 812. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Artigo 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber às disposições da seção 1 deste capítulo. Capítulo 3. Da execução das obrigações de fazer ou de não fazer. Seção 1. Disposições comuns. Artigo 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ou despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Seção 2. Da obrigação de fazer.
Artigo 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la, no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Artigo 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Artigo 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Artigo 818. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá. Artigo 819. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que autorize a concluí-la ou repará-la à custa do contratante. Parágrafo único. Ouvido o contratante, no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-la. Artigo 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Parágrafo único. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias após aprovada a proposta do terceiro. Artigo 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa.